A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos ler no Evangelho segundo Mateus, os capítulos 20 e 21. Mas antes disso, não esqueça, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a levar, então, a palavra de Deus a mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar e curtir esse vídeo. Curta, compartilhe. Tudo isso me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe e é uma forma gratuita de você estará pagando nada e vai me ajudar a propagar o Evangelho. Você que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Já estamos progredindo aí, vídeo 305 do nosso plano anual de leitura da Bíblia e é bem interessante que você comece no começo, a partir do vídeo 1, lá em Gênesis, já estamos aqui nos Evangelhos. Para isso, na descrição deste vídeo, como aqui também nos cards, eu vou deixar o link para que você tenha acesso. Bem? Então agora nós vamos orar e logo depois da oração vamos fazer a nossa leitura de hoje. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, mais um dia estamos aqui reunidos para ler a Tua palavra, para que possamos juntos crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. Eu te peço, Pai bendito, que o Senhor venha a escrever todas essas palavras que temos lido nas tábuas do nosso coração, para que venhamos a praticá-las, venhamos assim a ver prosperar o nosso caminho. Pai Santo, eu te peço também que o Senhor venha abençoar a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Abençoe suas casas, seus lares e as suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para o vídeo de hoje. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Um dinheiro é justamente o valor pago por um dia de trabalho. Ele achou aqueles homens e combinou, ó, vocês vão trabalhar o dia, no final do dia darei a vocês um dinheiro de salário. Continue. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Veja, uns começaram logo cedo a trabalhar, por volta ali das 6, 7 da manhã, outros à terceira hora, que é 9 da manhã, outros ao meio-dia, que foi a hora sexta, né? E outros à hora nona, ali por volta das 3 horas da tarde. Então veja que no final do dia, uns trabalharam todo o horário de trabalho e cada um que foi entrando depois trabalhou menos tempo. Com os primeiros ali ele acertou um valor e aos outros eu disse, no final eu darei a vocês aquilo que é justo. Continue. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Ou seja, era para começar a pagar por aqueles que começaram a trabalhar por último e, pela lógica, receberiam menos.
Chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 dinheiro cada. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, e suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo 1 dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui nós podemos tirar lições importantes. Primeiro, que todo tempo é tempo para que Deus nos chame para trabalhar na sua obra. Segundo, que Deus ele sempre vai pagar aquilo que ele ajustou conosco. Ele sempre vai dar a recompensa devida. Que nós não podemos estar questionando por que para aquela pessoa Deus deu isso e para mim ele deu aquilo outro. Não. Quem é o dono de toda a terra? Quem é o dono de todos os bens? É ele. E ele dá a cada um como ele quer. E acabou. Ou seja, você deve ajustar com Deus. De acordo com a palavra dele, você vai ver todas as suas promessas, todo o salário para aqueles que o servem. Você vai concordar com isso e servi-lo, ou discordar e não servi-lo. E aqui há uma recompensa para o servir e uma consequência para o não servir. E acabou. E aí você vai esperar, então. Vai trabalhar, vai fazer a sua parte e pode ter certeza que Deus fará dele. Ele vai te dar tudo aquilo que ele houver prometido para você. Mas não espere que ele dê a você o mesmo que aos outros ou aos outros o mesmo que a você. Com cada um, Deus acerta particularmente. Existem promessas que são gerais para toda a igreja, mas existem promessas que são individuais para cada pessoa. Continue a leitura. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao 3º dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Veja só, nós lemos, em leituras passadas sobre o pedido que os filhos de Zebedeu fizeram. Veja, agora nós vamos ter ali a mãe deles junto a eles para falar com Cristo. Continue. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. Veja que Mateus ele entra nesse detalhe, que nós não vimos no texto anterior. Mateus entra no detalhe de que a mãe deles estavam com ele. De certa forma, a gente fica sem saber de quem era esse maior desejo. Se deles, e eles falaram com a mãe, talvez a mãe falando com Jesus, Jesus olhasse de uma forma diferente, Afinal de contas, era uma mulher ali pedindo pelos seus filhos, ou se era o desejo deles ou da mãe, se a mãe queria aquilo para os filhos. Não podemos ter uma certeza absoluta sobre isso, mas a resposta de Jesus é aqui a mesma. Eles não poderiam suportar beber o cálice, o qual Jesus iria beber. E, na verdade,
ninguém o pode, só ele pôde suportar, levar sobre si todos os pecados da humanidade. Continue. E disse-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizados com o meu batismo, com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o exemplo era Jesus, sendo Deus, se desfez da sua glória e veio como homem para servir. Continue. E saindo ele de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Aqui é bem interessante, amados. Você vai lembrar um dia que eu li e pedi para você gravar algo na sua mente. Estava Jesus entrando em Jericó quando curou aquele cego. Aqui nós já vemos detalhe que Jesus estava saindo de Jericó e ele curou 2 cegos. Nós lemos ontem, quando a história de Bartimeu é contada, saindo de Jericó. E fica a questão, afinal, Jesus curou ali em Jericó um cego, 2 cegos ou 3 cegos foram curados? Aqui existe, na verdade, 2 principais possibilidades. 2, não uma. Quais são as 2 principais possibilidades? Primeira, que Jesus tenha curado 2 cegos. Um ao entrar na cidade e outro ao sair da cidade. E que Mateus aqui, então, contou como um milagre só. E Jesus tenha, então, curado 2 cegos saindo de Jericó. A outra possibilidade, aqui também, é que Jesus tenha curado, na verdade, 3 cegos. Um entrando em Jericó e 2 saindo de Jericó. Tendo curado assim Jesus 3 cegos e não 2 cegos. As histórias são bem semelhantes, até o que me leva a crer que o primeiro cego foi o pioneiro no que diz respeito a sair em busca de Jesus, clamando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. E que o testemunho dele tenha corrido ali em Jericó. E que os outros cegos, ou um outro, ou 2 outros cegos, sabendo que se Jesus entrou por um lugar em Jericó, ele sairia pela outra parte, esse outro ou esses outros, então, ficaram ali aguardando, esperando, para que quando Jesus passasse, fizessem a mesma coisa. E assim, então, tenham imitado, tenham feito a mesma coisa, clamado do mesmo jeito que o outro fez, e que eles tenham vindo a ficar sabendo do testemunho, e assim viveram também o seu milagre. Lógico, isso aqui é uma possibilidade. A Bíblia não diz que eles fizeram igual ao outro ou fizeram igual ao primeiro cego. São possibilidades. Apenas aqui para nos abrir a mente,
para que a cada dia possamos não apenas ler o que está escrito, mas abrir a nossa mente para as possibilidades, para entender até mesmo questões que dizem respeito a tudo que poderia estar acontecendo ali naquele momento. Amém? O importante é você saber que sim, Jesus dava a vista aos cegos e continua podendo fazer isso. Quando nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, clamamos a Ele, buscamos a Ele, também poderemos viver o nosso milagre. Amém? Vamos agora para o E quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Bet-Fagé, ao Monte das Oliveiras, os discípulos dizendo-lhes: e trazei-mos, e se alguém disser alguma coisa, direis, por enviará, ou seja, que Jesus iria precisar delas, mas que devolveria, e veja que o Senhor precisa. Então, era alguém de quem eles iam pegar essa jumenta, o jumentinho, criam em quem Jesus era, e assim, então, deixaria os discípulos levar a jumentinha para o uso de Jesus. Tudo isso nós vamos ver era para que se cumprisse uma profecia. Continue. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei a ti vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Nós vamos ver que era muito comum isso acontecer, que príncipes, filhos do rei, visitassem as cidades as quais o seu pai tinha o domínio, assentados sobre jumentinhos. Essa era uma forma, sobre jumentos até mesmo, essa era uma forma de mostrar para o povo ali que ele vinha em missão de paz, ele representava a autoridade do pai, mas ele vinha em uma missão de paz, em uma missão amigável. E Jesus ele vai cumprir isso, e aqui ele mostra, primeiro, que ele é o filho do rei, segundo, que ele está indo em missão de paz. Na verdade, Jesus está trazendo a paz que excede todo entendimento humano, a salvação. E mais ainda, ele está cumprindo a profecia que fala sobre o Messias, então mostrando quem realmente ele é. Continue. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. É dessa cena aqui, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando pegam os ramos e tal, e surgiu aí a tradição católica do Domingo de Ramos, né? E hoje em dia, até, misericórdia, igreja dita evangélica tem usado dessa superstição. Esse ano mesmo, estou falando aqui em 2020, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, esse ano mesmo, 2021, no Domingo de Ramos, e um monte de membros aí de uma determinada igreja dita cristã, dita evangélica, com um monte de ramos na mão. Misericórdia, né? Enquanto uns usam para idolatria, outros usam para enganar o povo e para, arrancar dinheiro do povo. Só Cristo na causa. Continue. E a multidão que ia adiante e aqui seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana é o significado literal ou rápido, uma forma rápida de traduzir Hosana é socorre, né? Salva-nos. Então eles clamavam: salva-nos, filho de Davi, salva-nos nas alturas. Então, era ali uma oração, um clamor do povo por
para que a salvação de Deus ocorresse. Aqui, nesse caso específico, acredito eu que na grande maioria clamavam por esta salvação no que diz respeito a uma questão natural, física. Eles queriam ser salvos, ser livres do governo opressor de Roma. Alguns, lógico, clamavam em busca da salvação espiritual. Mas a verdade é que a grande maioria dos judeus na época de Jesus esperavam um Messias que viesse como um grande rei para devolver ao povo a liberdade do jugo romano, e não como um líder para trazer a salvação e a vida eterna. Ele tinha muito mais esta visão humana, essa visão de reino que diz respeito a um reino terreno, do que a questão da vida eterna. Continue. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Misericórdia, porque isso tem acontecido muito nos nossos dias hoje. Inclusive, eu vou deixar no final afixado um vídeo onde eu prego sobre isso, sobre a questão do comércio no templo, sobre essa questão de Jesus ter chamado a casa do Pai de casa de oração, porque aí estavam convertendo em covil de ladrões. Infelizmente, isso tem acontecido nos nossos dias hoje também. Continue. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Veja que esse caso da figueira é muito forte. Tem outro texto, inclusive, que diz que a figueira não tinha frutos porque não era época de figo. Ou seja, ela não tinha culpa de não estar produzindo, pois não estava na época correta. Ali eu creio que Jesus estava dando uma lição aos discípulos. Inclusive, eu tenho uma mensagem que eu prego sobre isso, tá? Eu vou tentar localizar aqui no meu canal, achando, eu também vou deixar afixado no final. Jesus mostra a importância de produzir frutos, o resumo é esse, tá? Assista a mensagem que eu entro em muitos detalhes e muitas vezes a pessoa diz: ah, mas ainda não é o tempo de eu fazer a obra, ainda não é o tempo de eu fazer isso, de eu fazer aquilo, e fica protelando as coisas de Deus e não dá fruto, quando seria para dar fruto. Olha o caso da figueira, acabou atraindo para si maldição por não produzir frutos. Continue a leitura. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade
faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Veja que a preocupação dos fariseus era com a sua postura no que diz respeito ao seu status. Então, a preocupação deles não era com a verdade, mas sim no que os outros iriam pensar. Ora, se a gente disser que é de Deus, o que Jesus vai pensar? Ele vai nos dizer: por que vocês não desceram, não cumpriram, não foram batizados? Mas se dissermos que é dos homens, porque era isso que eles achavam, que não era de Deus, e o povo, o que é que eles vão pensar? Está entendendo? Muitos hoje estão do mesmo jeito, estão nos púlpitos, medindo as suas palavras, querendo agradar a todo mundo, querendo agradar o santo e o pecador, ao invés de buscar agradar a Deus. Pregar a palavra com verdade, acabou. Aqueles que forem edificados serão. Os que forem embora, Jesus mesmo disse, é porque o Pai não os enviou. Jesus mesmo falou, e ninguém que vinha até ele não viria se não fosse pelo Pai enviado. Então temos que pregar e anunciar o Evangelho, a verdade. E doa quem doer. No dia que for uma palavra de consolação, de edificação, de fortalecimento, glória a Deus. No dia que for uma palavra de repreensão e de arrependimento, glória a Deus. A palavra do Senhor deve ser anunciada, não para agradar quem ouve, mas para transformar a quem ouve. Continua. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles são o segundo filho, aqueles que dizem ao Pai: sim, Pai, nós vamos te obedecer. Mas na verdade eles não obedeciam a palavra. Não desceram no batismo de João, não criam em Jesus, quebravam muitos mandamentos, colocavam fardos sobre o povo, não eram misericordiosos. Mas ao contrário, os publicanos, as meretrizes, os pecadores eram como o primeiro filho, que a princípio não obedeciam ao Pai, mas agora estavam se arrependendo e começando a obedecer ao Pai. Eu era como o primeiro filho. Passei uma vida desobedecendo ao Pai, até meus 24, 25 anos de idade, desobedecendo a Deus, mas até que um momento caiu a ficha, eu vi que precisava obedecer a Deus e passei então a obedecê-lo e tenho buscado obedecê-lo até o dia de hoje. Amém? Continue a leitura. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si:
Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Jesus está falando dele mesmo. Deus enviou os profetas e foram apedrejados, perseguidos e mortos. Depois mandou mais profetas e aconteceu a mesma coisa. E por último, agora mandou o seu filho. E o que foi que fizeram com o filho dele? Arrastaram para fora da vinha, arrastaram para fora de Jerusalém, da cidade, e o mataram. Continue. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? E aí? Agora, o que é que Deus vai fazer com aqueles que rejeitam o seu filho, ao invés de recebê-lo? Continue. Disse-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arredará a vinha a outros lavradores, e a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, Jesus vai deixar muito claro que era para eles serem herdeiros, era para eles terem tomado conta ali da vinha. Deus deixou com eles a vinha, a lei, os mandamentos, Jerusalém, o templo, mas eles estavam só usufruindo e não estavam dando a Deus aquilo que era devido, que Deus ia tirar deles, ia dar a outros. E quem são os outros? São justamente aqueles que em Cristo são salvos. E aí podem ser judeus, gregos, homens, mulheres, não importa. Todos aqueles que creem no Filho, esses são aqueles que herdarão a vinha. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós reinaremos com Cristo na eternidade. Amém? Vamos ficando por aqui com o nosso vídeo. Não esqueça, você pode mandar aí o seu pedido de oração aqui para esse WhatsApp e também pode fazer a sua oferta, me ajudando a continuar pregando aqui a santa e bendita palavra do Senhor. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Não esqueça também de assistir aí os vídeos que eu estou deixando para acrescentar mais ao seu conhecimento. Um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!